Manacast, como é que vocês estão? Meu nome é Duda. E o meu é Melissa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manacast. E hoje nós estamos aqui com convidados que vocês já conheceram e Muito que especiais. já participaram aqui do programa. Vocês já estão cansados de ver, talvez. Com vocês, Kaique e Gerson. E aí, gente? E aí, galera? E como a gente tá em dupla, a gente tem o quadro... É um quadro muito especial, Mana Question. Mana Falei Question. certo? Bora lá, bora É que lá. a gente tá Ai, glória a Deus. meio tímido, porque nós temos uma pessoa que é bilíngue aqui, tá? verdade. O Não, Gerson, não, ele que fala isso, inglês, fala português. Tá Enfim. aprendendo A hebraico gente só também. tenta. Ah, então tá, ele é humilde, Mas, gente. assim como ele é nós vamos humilde. tentar responder as É porque ele é perguntas de hoje. humilde. Então, ó, vou pegar aqui a caixinha. Vai ser uma pergunta pra cada. Então, tira aqui sua caixinha, sua pergunta, Tá. Gerson. E Vamos Kaique ver se tira a a gente sua. acerta dessa E aí, vez, né, Kaique, Kaique? você dá a sua pra Duda e Gerson dá pra mim. Opa, quase ia lendo. Beleza. Oh, Tô não te pode chamando ler, Quase, não, também. quase. viu? Deus tá vendo, viu, Gerson? Eu não Deus li, tá eu não vendo. li. Beleza. Aqui da caixa. Duda. Duda, começa lendo a sua. Quem fez a pegadinha com o pastor Dudu? Gente, Quem foi que fez, Kaique? eu não lembro. Oh, meu Deus. Não lembro quando Ter uma foi a prenda pra quem não pegadinha. lembrasse, mas tudo bem. Se eu fosse ditar por personalidade, Sim. no momento, eu diria Ian. Sim. Foi você, Ian? Será? Foi quase, sabe? Quase, Você bateu essa na você trave. Eu lembra? não faço a mínima ideia. Tenta dar mais Ai. um chute aí, vai, a gente vai desse bônus. Não sei. Ah, amiga, a gente vai É que dar um ele não chute pra sabe. Foi você. quase? Foi. A gente, ó, a gente vai dar uma dica. Você São acer- duas pessoas. Uma você Uma acertou. agora falta Aí outra. falta a outra. Tadadadã. Cara, É uma boa dica. Eu sou. Eu não vou lembrar. Você não vai Não lembrar, vou amiga? Deveria ter uma prenda, ó. Hashtag dica da Melissa. Calil, se você puder dar um foco aqui em mim. Xeriane, da próxima vez que você pensar nisso, ou Bia também, a gente pode ter uma prenda pra quem não acertar. Por que a gente não lembrou disso? É mesmo, mas aí, já foi. Mas é normal esquecer. É normal Concorda? mesmo. O tempo, a idade. Pois é. É mesmo. Por isso que tudo envolve nostalgia. Não É é verdade? verdade. Porque a gente lembra, Arrasou. relembra, tá vendo? Pensou. Sim, Kaique E desistiu. como em outro momento me chamaram de velho, eu vou dizer que eu esqueci, gente. Deixa claro Minha que memória não não é mais a chamaram de mesma. velho, Eu falei que ele era amigo. antigo, Pois Felipe é. velho. Mas Pois enfim. é, gente. Mas eu não lembro. É. Ian foi um deles. Sim. Foi. O outro eu não vou lembrar. Não Nem Quem vou foi lembrar. a o amiga? chute. Lidinha? Não. Eu Ian, não vou lembrar, gente. Ian Mas foi e quase. Ana. Ah, Oi, quase. amigo, foi Quem foi? quase. Quem foi? Quem foi? quase. Foi Ian Ian e e Ana. Ana. Ah, Foi quase. foi quase. Mas tudo Ana bem, ali vamos ver se decepcionada Gerson que você não acerta. sabe. Bora pra próxima. Vamos lá. De quem era esse bordão, Gerson? Ah, Bom dia, meu povo. Ou fala, meu povo. Quem era? Tô me sentindo naqueles programas que tem de pergunta e resposta, sabe? bom dia, meu povo. Achei bem legal. Bom dia, meu Oxi. povo. Gerson. Calma, tem tempo. Ai, todo tempo Eu do mundo pra acho... você. Não foi. Ele tá pensando. Não sei, gente. Você não sabe? Dá um Não. A gente chute. deu Ah, duas sei lá. opções pra Dá ele. um A gente vai chute dar assim. dois chutes pra você também, vai. Dá. Dá um chute. Ó, a gente vai dar uma dica, viu? Porque a gente é só Tá, dá a família. dica, dá a dica. É um menino. Menino. Uma dica boa. Dica boa. Só você pensar dos meninos Só que tem. é. Aí... Mas Ian não falava isso. Não. É, Pois pensa é, nos você que vai você eliminando. já sabe, você vai Tá. eliminando. Tá vendo? É assim que se faz uma prova, viu, gente? Eliminando. Então, Fica a dica aí, gente. De mel. quem era? Quem era? Pensa. Era Andrei? Não. Não. Amigo, então dá uma outra dica. Uma outra. Porque Dá, a gente dá, deu vai duas lá. pra... Não era Andrei, não era Ian. Vai, só mais uma só. eliminando dica. aqui, eu acho que eu já sei quem Amigo, é. mais uma dica. Você sabe quem? Eu acho É, que eu sei. Eu vou Não passar era- a vez pra ele. Ah, então vai, Kaique vai, sabe. Kaique. Ó, Andrei não era, eu não era, o Felipe que tá aqui também não era, o Ian não era, o Gerson não tivesse não era, então só pode ser o Felipe, Ó, acertou. né? Santana. Pra Kaique. Arrasou. Boa, cara. Tá vendo, Gerson? Era só Isso. você eliminar. Verdade. É, mas- Poxa, Gerson. Mas é por isso que a gente é compreende, parceiro. É verdade. Quando um não É sabe, verdade. o outro Em complementa. todo tempo, É melhor amigo, dois na- do na que negócio- um. Aham. É verdade. E aí, como a gente tá falando de amigo, de Companheirismo. aí. companheirismo, tem profecia também, e nós estamos falando do tema Um Homem, Alguns Reis e o Fim. E o fim. E aí, Kaique e Gerson, o que é que você tem pra contextualizar pra gente sobre a lição dessa semana? Bom, enfim, a gente chegou na última lição do trimestre. É verdade, passou verdade. rápido. E a gente falou muito sobre Daniel. Antes de falar um pouquinho sobre a dessa semana, vamos relembrar um pouco. O livro de Daniel, ele meio que é dividido aí em duas partes. Tem 12 capítulos, então temos aí 6 capítulos iniciais, 6 finais.
Os 6 capítulos iniciais são capítulos históricos. Como assim históricos, né? Eles têm a ver com história, eles vão contando realmente as histórias que aconteceram naquele tempo. E, por outro lado, os 6 últimos capítulos vão ser capítulos escatológicos, né? Como assim, Gerson? São capítulos que têm a ver com profecia. Então, a gente vai ter profecia no capítulo 7, profecia no capítulo 8, profecia no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11 e 12. O fato é que o capítulo 10 está dentro desse bloco aí escatológico e ele vai realmente fazer menção a profecias que já passaram no tempo já de Daniel, estavam para ser entendidas pelo profeta, mas só que as profecias não se limitam ali, elas vão avançando para o tempo do fim, ou melhor, o tempo Sim. que a gente vive aqui, né? Sim. É E verdade. é interessante que o capítulo 10, que a lição chega a retratar, ela vem falando muito sobre esse aspecto de Deus sempre ajudar seu povo, seus filhos, a entenderem o que ele estava querendo transmitir. Né? A gente tem uma profecia aqui que Daniel não tinha entendido. E Daniel, é engraçado, né? Daniel querendo entender a profecia, ele até chora, ele fica triste, ele fica amargurado. Mas só que aí no capítulo 10, Daniel tem uma visão de Jesus. E eu pergunto até para vocês, né? Imagine se vocês sonhassem e vissem o próprio Cristo. Caramba, É verdade. Não seria extraordinário? Que honra, né? Não é? Esse Cristo que a gente ora, esse Cristo que a gente prega a respeito, esse Cristo que a gente canta sobre. Imagine como é esse Jesus, né? Inclusive, abrindo um verdade. parênteses, eu não sei vocês, mas eu acho que um dos meus maiores sonhos é no céu ver como é Jesus. Sim. Ver o olhar dele, como é que ele realmente é, como é Deus. E Daniel, ele teve nada mais, nada menos que esse privilégio de ver Jesus. Então, na sua angústia, querendo entender a profecia, Deus foi lá até ele e falou: Daniel, respira, fica tranquilo, isso aí não é para o teu tempo ainda, é para o tempo do fim. E simplesmente Jesus tranquiliza o profeta. Então, a gente está falando muito sobre profecia, vai falar muito sobre profecia ao longo dessa semana, falamos, né? E, basicamente, eu acho que o que mais me marcou ao longo da semana foi justamente esse ponto. Deus, ele não só preve o futuro para nós, não só nos revela o futuro, mas só que Deus nos tranquiliza no presente. Sim, É é verdade. verdade. Imagine se Jesus só falasse o que iria acontecer e nos deixasse. Isso não acontece. Jesus fala o que vai acontecer, mas ele ainda acompanha o processo juntamente conosco. Então, basicamente, é por isso que essa lição me marcou muito, porque... Enfim, entender profecia é muito bom, mas entender que Jesus está do teu lado É no melhor decorrer da ainda. profecia É é verdade. melhor ainda. Tem algo que eu achei interessante que você comentou, que Daniel, ele fica triste, né? Ele fica amargurado ali, e aí ele começa a orar. E aí ele ora durante 3 semanas, que tá aqui na lição, e nesse período, o anjo Gabriel, ele... Gabriel não, é Gabriel mesmo, né? Ele mesmo. É isso mesmo, é porque eu tô confundindo. Porque tem Miguel na lição também, aí eu dou uma confundida às vezes. Mas aí o anjo Gabriel, ele vai falar com Moisés, só que aí acontece algo no caminho, que ele precisa falar com o rei. Calma aí que eu vou dar uma olhadinha. Ele tem uma... Aqui. Ele vai falar com Daniel, só que aí no meio do caminho, ele acaba tendo uma luta ali com o poder das trevas. E eu achei interessante que essa luta é sobre o controle da mente do rei Ciro, que a lição tá falando Sim. aqui. Eu achei muito legal isso, porque no mesmo instante que Daniel ora, Deus, ele envia o seu anjo, só que aí naquele momento houve uma luta entre o bem Sim. e o mal. E às vezes a gente pensa assim, tem a luta entre o bem e o mal, mas saber disso, sabe? Algo a mais, uma curiosidade a mais. Eu não sei vocês, mas é algo que me impressiona, Sim. me dá um ar de curiosidade. Essa é a E- palavra verdadeira. E pra muita gente que não estuda realmente a palavra de Deus, quando vai ler, fica assustado, né? Com essas profecias, com o tempo do fim, fica muito assustado com isso. E a lição mesmo tá falando que as profecias, como as que estão escritas no livro de Daniel, foram dadas para nos ajudar e nos relembrar, a relembrar algumas verdades específicas a respeito de Deus. Uhum. Então, as profecias, elas estão aqui para nos alertar e Exato. nos ajudar, não para nos causar medo. É verdade. Exatamente. E muitas das vezes a gente percebe que Deus, ele tinha o controle de toda a situação. Sim. Vamos recapitular um pouco do que a lição falava lá no início. Lembra que o rei Zedequias, não é isso? Ele foi lá, fez algumas coisinhas lá erradas e Deus colocou o povo, né, no poder de Babilônia, né? A Sim. Babilônia tomou ali o povo de Israel, levou algumas pessoas cativas. Nesse meio foi Daniel, seus amigos também. E Deus já tinha falado, olha, isso é temporário.
mas vai durar um tempinho. E os falsos profetas falavam o quê? Vai durar pouco tempo, 2 anos somente. E Jeremias sempre falando, vai durar mais tempo, vai durar mais tempo. E a gente percebe nessa lição aqui, um homem, alguns reis e o fim, que, independente do que acontecesse, Deus continuava no controle de tudo. É verdade? Porque olha o que fala no texto-chave, que está lá em Daniel capítulo 11, verso 36. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas aquele, até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. E sabe o que eu acho mais incrível? Que esse rei, ele foi tocado pelo Espírito Santo, porque a profecia estava se cumprindo. E ele foi tocado ao ponto de libertar o povo que estava cativo, e além disso, ordenou a reconstrução Do templo. templo de É Jerusalém. verdade. Você estava falando ali do rei Ciro, né, que reconstruiu o templo. Eu achei interessante porque, como eu falei, Gabriel ele vai falar com Daniel, só que aí no meio desse período, em torno de 21 dias, ele luta com o anjo das trevas sobre o controle da mente de Ciro. E isso é algo que acontece na nossa vida também. Sim. Nós temos a decisão, né, de fazer a coisa certa e a coisa errada. E às vezes a gente acha que isso é só uma decisão, mas é uma batalha também entre o bem e o mal. Se nós vamos fazer a escolha certa ou se vamos fazer a escolha errada. E isso é bem contundente, porque a gente vê que as profecias vêm para nos dar esperança em um cenário de guerra Sim, entre o bem e o mal. Por um lado, a gente tinha Daniel orando incessantemente para saber uma resposta, mas só que mesmo sem Daniel ouvir uma palavrinha sequer de Deus, né, durante muito tempo, e ele orava, e ele clamava, ele continuou e orando. ele chorava. Ele não estava vendo isso, mas lá estava, no campo espiritual, os anjos lutando por ele. É verdade. Eu aprendo com isso que na guerra entre o bem e o mal, diariamente a gente também tem, às vezes, as mesmas coisas acontecendo conosco. A gente ora por algo, e a gente não vê Deus respondendo, mas a gente simplesmente pode confiar que Ele está no controle. Sim. É verdade. E a gente pode confiar que mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar a atuação divina, Deus está lá com seus anjos lutando ao nosso favor. É verdade. Então é muito importante lembrar que Daniel, ele orou por uma resposta, e às vezes nós, lendo a história aqui, a gente vê, imediatamente Deus mandou o anjo ao encontro de Daniel, mas não. Verdade. Quando a gente vai estudar um pouquinho a história, analisar um pouquinho do contexto, isso demorou anos para acontecer. A gente percebe que, na verdade, Daniel, ele ficou muito tempo sem saber, né, o significado da profecia. Sim. E às vezes a gente, só por ter orado um pouquinho de tempo ali e não ter visto Escutado Deus uma fazer alguma resposta. coisa, a gente simplesmente se lamenta e já joga tudo pro alto e enfim, fica de mal com Deus. Só que a gente precisa lembrar que por mais que a gente não perceba, Deus, ele vai muito além do que a gente percebe. É verdade. Então é como se Deus, ele estivesse a todo tempo cuidando de tudo. Daniel Os foi anjos dele estão persistente. conosco. É verdade. Estão no controle da história desse mundo e no controle da nossa vida. É isso que Daniel vai me ensinando, né? Fantástico. É verdade. Daniel, ele foi persistente, né? Porque ele continuou orando. Como o Gerson falou, às vezes nós oramos pedindo a Deus uma resposta e quando Deus não nos responde A de gente imediato, desiste. nós jogamos pro lado, deixamos de lado. Verdade. E Daniel, ele não fez isso. Ele nos ensina aqui a ser persistentes, a continuar orando e buscando a vontade do Senhor. Verdade. Eu tava estudando essa lição e eu tava, tinha uma das lições que eu ia gravar aqui no Maná, eu não tava conseguindo entender, eu lia, mas eu não tava conseguindo entender, normalmente sempre que eu leio a lição, eu sinto meio que Deus falando comigo, sabe? Através do que tá escrito, através do que eu leio, e eu tava orando a Deus e eu não tava conseguindo encontrar uma resposta. O que é que eu fiz? Eu orei mais, eu fui lendo as outras lições também, fui procurando saber, fui buscando. E um dia, essa semana ainda, no caso, semana que eu fui pra fazer o roteiro pra gravar aqui, né? Eu fui falar com o Felipe, que foi uma das minhas duplas pra fazer o podcast.
E eu tinha orado antes de falar com ele para que Deus me ajudasse mesmo, porque eu não estava conseguindo. E Felipe, ele explicou para mim tudo certinho, sabe? Os mínimos detalhes que eu não estava conseguindo compreender. E são nesses mínimos detalhes que eu consigo compreender a grandeza de Deus e como Deus ele é verdade. misericordioso. Amém. Às vezes a gente só precisa persistir, sabe? Porque são nesses mínimos detalhes que a gente prova a nossa fé em Deus. Uhum. Porque eu não desisti, graças a Deus. E Deus, ele colocou pessoas para que me ajudassem também a entender. Isso é tremendo, né? Isso me faz apenas chegar a uma conclusão. Entender as profecias é algo extraordinário. Tem gente que tem medo das profecias, inclusive. Tem adolescente que não estuda as profecias, jovem que não estuda as profecias, porque tem medo de entender essas coisas. Mas só que as profecias estão na Bíblia para nos dar esperança. As profecias foram escritas para nos revelar um futuro, Sim. mas não um futuro ali cheio de mistério, por mais que tenham símbolos nas profecias, porque é necessário. Mas é um futuro esperançoso e um futuro que nos faz chegar ali à conclusão de que Jesus vai voltar. É verdade. E quando a gente começa a entender as profecias de fato, a gente realmente consegue ficar mais tranquilo. Vou dar uma ilustração. Imagine que você está assistindo um filme, mas durante o filme você fica muito preocupado. Você fica vendo ali as cenas do filme e simplesmente tá dando tudo errado. No filme ali nada de bom acontece e simplesmente tá tudo dando errado. E você começa a se perguntar, não vai acontecer nada de bom? Esse filme só tá trazendo coisa ruim. Mas agora imagine que de frente para a tela desse filme você tá ali, na sua sala. Mas aí chega na sua casa o roteirista do filme. E ele entra ali. E ele simplesmente diz para você, olha, fica tranquilo. Eu escrevi o roteiro do filme e vai dar tudo certo no final. Você não fica tranquilo? É verdade. Sim. Da mesma forma, é a história desse mundo. Talvez tenha alguém assistindo a gente agora que tá aflito, porque tá acontecendo uma situação muito ruim na sua casa, na sua vida. Tá passando por algo muito pesado, que eu não sei o que é. Mas, diante da Bíblia, a gente consegue ver que realmente existe alguém que vai nos tranquilizar. Deus é o roteirista da história do mundo. Deus, ele é o roteirista da história da nossa vida. E ele traz as profecias justamente para nos lembrar de que ele escreveu a história. Ele já conhece o final. Amém. E ele vem nos dizendo, apenas confie, tem esperança. Eu estou do seu lado. Isso, para mim, é onde a gente vê o âmago das profecias. Não é para nos dar medo, é para nos dar tranquilidade, que existe um ser grandioso no comando de tudo. E isso realmente para mim é muito confortador. E falando em felicidade, em alegria, Sim. infelizmente vamos ter que encerrar esse episódio. Já está Passou acabando. rápido, hein? Pois é, Passou rápido muito esse episódio, essa temporada. Nossa, Mas nós temos uma surpresa pra você. Como você sabe, o Gerson fazia o Team Versus. É. E nós pedimos para que ele fizesse uma poesia. É poesia ou poema? pode ser os dois. Eu prefiro chamar de você que poesia. Uma poesia pra gente terminar essa temporada, que tem como tema nostalgia, relembrando esses momentos incríveis que ele gravou e fez pra gente. Tá, gente, não foi nada assim muito elaborado, né? Pra quem me acompanhava lá no Team Versus, tava acostumado a ver poesias mais longas, né, no vídeo ali, mas aqui eu fiz rapidinho, só pra não passar em branco, né? E eu, inclusive, nem deu tempo de memorizar, eu vou ler aqui no meu celular. Sem problema. Mas vamos lá, né? Tá aqui nas minhas notas. Bom, são 5 anos de muita gravação. Foram 5 anos de muita emoção. 5 anos de muita dedicação. E 5 anos de muita lição. Infelizmente, a gente encerra agora essa edição especial. Por um lado, ficamos tristes, mas por outro, felizes, porque já vai começar mais um trimestre. E olha, a lição durante esses 3 meses que passaram para mim foi surreal. Mas a gente precisa se despedir por aqui. E por isso, até o próximo ManaCast. Palmas pra gente. É verdade, Arrasou. Eu nunca ia conseguir fazer uma coisa dessa. Nem Amiga. improvisado. Sério? Amiga, ele fez rapidinho, viu? Foi. Verdade. Amém, Ó, amém. E pra A gente fica terminar alegre. esse episódio dessa última... Não, calma. Pra gente terminar o último Na- episódio da dessa temporada, é. vamos pedir pra Kaique fazer uma oração. Você pode orar pra gente, Kaique? Antes de orar, eu posso deixar uma mensagem pra Pode. ele? Com sim. certeza. Gente, um homem, alguns reis e o fim.
Independente do que esteja acontecendo em sua vida, lembre-se que o único rei que importa é o Rei do Universo. Amém. Estamos numa semana muito importante, a Semana da Esperança, a Semana da Primavera, né? O batismo da primavera, a Semana do Lenço. Eu não sei qual foi a sua decisão, mas lembre-se que mais importante é estar com Jesus, tá? O Gerson falou sobre a questão das lições de 5 anos de muita emoção. Nós, a cada dia que lemos essa lição, nos conectamos com Deus. E você pode fazer isso também na sua casa. Então tome a melhor decisão, entregue sua vida a Jesus e acompanhe a lição da Escola Sabatina, porque ela vai te ajudar nessa caminhada que não será fácil, mas lembre-se que você terá alguém do seu lado. Se você quer tomar essa importante decisão, feche os olhos na sua casa e vamos orar. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, pela última lição desse trimestre, Senhor. Mas nós queremos agradecer por muitos e muitos conhecimentos que o Senhor nos passou. Amém. Deus, a Tua Palavra é o único livro que a cada momento que lemos os mesmos versos, os mesmos textos, nós descobrimos algo novo. E é o único livro que nós sempre podemos ler na presença do autor. Então, Deus esteja conosco. Estamos numa semana muito importante, uma semana de decisões que talvez muitos adolescentes possam entregar as vidas a Ti. O Senhor esteja na casa de cada um deles, Senhor. E quebra todos os empecilhos, todas as objeções, para que eles possam decidir estar ao Teu lado e possam decidir entregar a vida ao Senhor Jesus. Amém. Fica conosco nesse momento, abençoa o Gerson, que se tornará um grande pastor e já é um grande capelão. Me abençoa também, abençoa toda a galera aqui do ManaCast que tem trazido esses vídeos, esses podcasts, para poder honrar e glorificar o Teu santo nome e ajudar a galera aí a ter um alimento espiritual. Senhor Deus, fica com esse projeto, fica com essa galera toda que assiste a gente também e que a cada dia possam estar mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estar com você nessa temporada. E te encontramos na próxima, né, Duda? Até a próxima, galera. Um beijo. Beijão. Tchau.